Olá, cervejeiros e cervejeiras! Vocês sabem qual foi o termo cervejeiro mais pesquisado em 2022 no Google? O termo foi Cold IPA, ou Cold IPA. E vocês sabem o que quer dizer essa Cold IPA? Será que Cold IPA é um novo estilo? O que é que tem de diferente nele? E aí, será que é tudo IPA? É isso que a gente vai ver nesse vídeo logo depois da vinheta. Em 2022, o termo mais buscado, mais pesquisado no Google foi exatamente o termo Cold IPA. E o Cold IPA é exatamente um termo que fala sobre uma nova forma de se fazer as IPAs. E a gente vai falar bastante e explicar tudo claramente aqui para vocês. Para a gente falar sobre o termo e o assunto Cold IPA, eu trouxe nada mais nada menos do que a Nextra 2 da cervejaria Dogma. Essa daqui é uma autêntica Cold IPA da cervejaria Dogma de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho dela e também vamos falar um pouquinho sobre esse termo, será que é um estilo Cold IPA? O fato é que o universo das IPAs é um universo muito grande e muito diversificado. Para quem ainda não conhece as IPAs, em geral, elas são cervejas que têm um amargor mais forte e muito sabor e aromas de lúpulo. Existem vários subestilos de IPAs e de tempos em tempos aparecem alguns novos. A gente já falou aqui sobre as Brut IPAs, as New England IPAs, que nós falamos muito aqui, e agora a gente vai falar sobre as Cold IPAs. Como a Cold IPA ainda é uma nova tendência, ainda há muita discussão em cima de como é que faz, quais são exatamente as características de uma Cold IPA. Mas eu vou tentar deixar aqui tudo muito claro para vocês. Uma das características mais interessantes das Cold IPAs é que elas de fato são fermentadas com levedura lager em temperaturas mais altas. Para quem não entende de levedura, as leveduras lager, elas são leveduras que são fermentadas em temperaturas mais baixas, enquanto as leveduras ale são fermentadas em temperaturas mais altas. Então, como eu falei aqui, basicamente uma Cold IPA, ela subverte isso daí e ela utiliza a levedura lager, só que fermentando ela numa temperatura mais alta. O resultado disso é uma IPA bem seca, crispy e clara. Crispy? Como assim, Nélio? Eu não entendi um pouco esse termo. O termo crispy é um termo muito utilizado geralmente para determinar as características sensoriais de uma cerveja. A palavra crispy em inglês significa crocante. Mas quando a gente está utilizando isso no termo cervejeiro, normalmente a gente está querendo explicar que aquela cerveja ela é leve, fresca e seca. Uma cerveja crispy é aquela que apresenta aromas e sabores muito nítidos, geralmente com sensação de boca leve e refrescante. É muito comum você ver esse termo crispy associado geralmente às American Lagers, às Pilsner ou às Kölsch, porque são as características dela. São cervejas muito carbonatadas, leves e refrescantes. Agora, voltando às características da Cold IPA, normalmente as Cold IPAs utilizam adjuntos como o milho e o arroz para a produção delas. Esse recurso técnico faz com que a cerveja perca alguns dos seus componentes fermentados mais frutados e doces, potencializando assim o aroma e o amargor e sabor do lúpulo. Mas Nélio, qual a origem da Cold IPA? Essa ideia da Cold IPA se iniciou em 2017 em Portland, nos Estados Unidos, lá pelo mestre cervejeiro Kevin Davey, da cervejaria Wayfinder. Ele buscava exatamente um perfil mais límpido, mais seco e amargo das West Coast IPAs, exatamente para competir com essa questão da dominação das New England IPAs, que são cervejas que você já conhece, que são muito mais turvas e doces. Então, Nélio, quer dizer que para se fazer uma Cold IPA você utiliza a levedura lager? Então isso não seria uma IPL? Não, amigos, ela é diferente de uma IPL. Por quê? Porque enquanto uma IPL é uma IPA feita com levedura lager em temperatura de levedura lager, uma Cold IPA não, ela subverte, como eu já falei no início do vídeo. Ela é uma cerveja IPA feita com levedura lager, só que ela utiliza uma temperatura mais alta, uma temperatura de ale. Então ela é diferente de uma IPL, sim. E além disso, ela também utiliza adjuntos como arroz e milho, como eu já falei. Mas de fato, elas são cervejas muito semelhantes. O final que você vai encontrar é uma cerveja muito clara, muito límpida e que deixa bem claro esses perfis de aroma, amargor e sabor do lúpulo. Então quer dizer que a Cold IPA é um novo estilo? Isso é o que eu vou responder a você durante a degustação dessa cerveja. A Nextra 2 da Dogma, como eu já falei, é uma Cold IPA. Ela tem 6,9 de teor alcoólico e 56 de IBU, unidade de amargor. Então vamos aqui ao serviço.
Como vocês podem perceber, formação de espuma aqui generosa, com uma boa persistência. Você percebe aqui que essa espuma ela não se desfaz. No visual, ela também é uma cerveja de cor, eu diria que é uma cor palha, puxado para o dourado, translúcida, certo? Ela não é uma cerveja com turbidez, é uma cerveja translúcida. Os lúpulos que a Nextra 2 utiliza é o Comet americano e Riwaka da Nova Zelândia. E o que é que a gente vai trazer então de perfil aromático? Vamos lá no aroma. Um perfil aromático muito claro aqui para mim e que de cara logo já vem aqui dominando é um perfil de uva verde. Isso é bem interessante e isso é proveniente exatamente do Riwaka. Lúpulos neozelandeses têm muito essa característica às vezes de trazer um pouco de uva. E esse aqui é um exemplo que traz, isso é muito interessante. Além disso, a gente também percebe aqui, eu também percebo características de frutas tropicais, frutas amarelas, alguma coisa aqui de abacaxi, de toranja também. Um perfil aromático muito seco, é imperceptível o álcool de fato, a gente não percebe nenhuma base maltada no aroma. Muito interessante mesmo. Vamos aqui no sabor. No sabor, a gente já percebe esse teor alcoólico, né? Um aquecimento mesmo de boca. O sabor da uva verde, ela continua, ela permanece, ela vem também junto com a toranja. São duas coisas aí bem características nessa cerveja. Mas uma outra característica muito interessante, se você estiver comparando ela, por exemplo, ou com a IPL ou com uma West Coast IPA, é que é uma cerveja que tem um corpo muito baixo. Exatamente por conta dessa questão do uso de adjuntos, eles conseguiram fazer com que a cerveja tivesse esse perfil de corpo baixo. Aquela cerveja que tem um final muito seco, que pede mais um gole. Uma cerveja bem interessante, na minha opinião. Um estilo recente e começou aí em 2022. A gente está em 2023. Acredito que a gente vai ver mais Cold IPAs sendo produzidas nesse mercado. Eu acredito, assim, particularmente, que esse mercado de New England IPAs, ele é fantástico. Eu adoro as New Englands. Mas eu acho que chega um momento que até satura, é muito do som, muita turbidez, muita coisa inserida na cerveja. E às vezes tem aquele momento que você quer voltar às raízes, voltar a coisas mais clássicas, as West Coast IPAs. E aí a Cold IPA é uma cerveja que está buscando exatamente resgatar essas características de uma IPA clássica, límpida, clara, gostosa e saborosa. E aí então a Cold IPA é um novo estilo, não pelo BJCP, nem pelo Brewers Association, nem nenhum guia de estilo de fato oficial, mas eu acredito que ela tem tudo aí para, quem sabe, vir a fazer parte de um guia de estilo sim, porque ela tem umas características muito específicas, como eu já falei, a questão do uso da levedura lager, do uso de adjuntos, a temperatura de fermentação que é diferente, e que no final o que a gente tem de fato é uma cerveja com um perfil muito limpo e tanto de aroma quanto de sabor de lúpulo, sem doçor, uma cerveja com um paladar seco, pedindo mais um gole, realmente uma grata surpresa para mim. Agora eu queria a sua opinião, o que é que vocês acham da Cold IPA? Se vocês já provaram a Nextra 2 da Dogma, o que é que vocês acharam? Já provaram alguma outra Cold IPA? Comente aí, por favor. Aproveita, me segue no Instagram. Se você tem algum amigo seu que está produzindo Cold IPA, ou que gosta de Cold IPA, ou que está tentando estudar sobre IPAs, manda esse vídeo para ele ali, manda nos grupos e, lógico, boas degustas.